Você está na TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital, e o canal 55, o nosso canal analógico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Empreender Tecnologias, que começa agora. Todas as semanas temos esse encontro marcado aqui na TV Unifev e você visita conosco as fronteiras do conhecimento, sempre procurando abordar temas da atualidade e sempre trazendo para vocês novidades. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Labim o professor Dr. Edson Roberto Bogas Garcia. Ele é pós-doutor e doutor em estudos linguísticos na área de concentração do tratamento da língua geral pela Unesp, é mestre em letras, língua e literatura italiana pela USP, graduado em letras, português e italiano pela Unesp. Foi professor substituto do Departamento de Língua Italiana da Unesp Bius. Atualmente é docente de língua portuguesa e redação publicitária do curso de comunicação social e de metodologias da língua portuguesa no curso de pedagogia da Unifev. É também professor de língua portuguesa na Universidade Paulista, Unip. É coordenador do programa de pesquisa em educação do Parfor CAPES Unifev. Não tem como deixar de começar o nosso bate-papo hoje falando sobre Parfor, mas seja bem-vindo, obrigado por ter respondido ao nosso convite. É a primeira vez que você está aqui com a gente, não, mas a intenção de convidá-lo já é bem antiga. Já. Mas, Bogas, vamos falar um pouquinho do Parfor. Mais especificamente do grupo de pesquisa, né? O Parfor, só para assim, introduzir, até porque eu coordeno o Parfor na Unifev. Então, só para posicionar um pouco o nosso telespectador, é um programa nacional de formação de professores da educação básica. Isso. Porque aconteciam duas coisas no Brasil. Primeiro, a gente tinha um grande número de professores que estavam em sala de aula, mas não tinham graduação. É lógico que isso não acontece tanto em São Paulo. Isso está mais restrito ao norte do país, nordeste do país e algumas regiões mais distantes. E, por outro lado, também haviam muitos professores atuando fora de sua área de formação. Professores que eram formados em física, dando aula de geografia, coisas desse tipo. Sim. Então, aí, o governo federal resolveu estabelecer um programa de formação dentro de uma política pública de formação de professores na área educacional. E aí a gente teve o Parfor, que foi uma grande parceria, é até hoje uma grande parceria com a Unifev, né? A Unifev com a CAPES, principalmente, que é a responsável pelo programa. Agora, sobre o grupo de pesquisa, é sua vez. Não, só voltando um pouquinho com relação ao Parfor, a importância dele, né? Porque assim, nós formamos muitos alunos. Sim. Ele foi implementado em 2010. Com 3 turmas, se eu não me engano, foi no início. O primeiro grupo foram 3 turmas, na segunda e terceira formação, em 2011 e 2012, aí foi uma turma só por ano. E agora nós estamos com uma turma que começou ano passado, 2016. Isso, para ratificar um pouquinho da importância do Parfor, aqui também, no interior, né? Apesar de que o Estado de São Paulo não tenha assim, uma carência tão grande como a gente observa no Nordeste, por exemplo, aqui existia uma demanda e existe ainda, né? Porque nós abrimos agora, vocês abriram agora e nós abrimos agora em 2016 um curso, uma turma. E é interessante porque o que vinha acontecendo? O governo estadual, desde a LDB, porque essa exigência era da LDB, todo mundo que entra em sala de aula para ensinar tem que ter licenciatura, tem que ter o curso de pedagogia. E aí o que acontece? O governo do Estado de São Paulo já começou a colocar isso como regra nas contratações desde 1996, praticamente. Talvez até antes disso. Agora, muitas prefeituras de toda a região acabavam contratando pessoas que não eram exatamente da área da educação para fazer atividades de supervisão, alguma secretaria, e essas pessoas acabavam depois tendo algum tipo de envolvimento em sala de aula e elas precisariam ter. E o Estado de São Paulo, essa turma específica de 2016, veio para responder essa demanda. Né? São os educadores, os oficineiros, que precisam também ter a formação superior. Isso.
E aí eu introduzo então a questão do grupo de pesquisa, do Parfor, digamos que é um braço, né, desse grande projeto da Unifev, do Ministério da Educação, e nós tivemos a oportunidade em 2013 de montar um grupo de pesquisa que trabalhasse a questão da educação para complementar um pouquinho do próprio curso de graduação que existia do Parfor. E veio um convite de fazermos, inclusive o convite na época foi seu, de realizar esse grupo de pesquisa, e nós juntamos alguns professores, mestres e doutores, para realizar essa pesquisa. Sim. No início foi meio que uma surpresa, assim, como nós vamos fazer para reunir esse grupo de pesquisa, para promover alguma coisa nesse grupo de pesquisa. Foi muito assim, e nós começamos a pontuar algumas necessidades da educação que nós considerávamos dentro de cada disciplina, das quais faziam parte os professores, e aí nós começamos a conversar quais são as necessidades dessas disciplinas, desses cursos, e que nós podemos de alguma forma ajudar a realizar. E aí nós começamos a fazer reuniões semanais, quinzenais, e começamos a discutir quais são os problemas da educação. Sim. E aí, na vertente individual dos professores, eles começaram a se manifestar e falar assim: nós, professores universitários, acreditamos que existem falácias nos seguintes pontos. Esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos e que resultou, inclusive, no nosso primeiro livro, que é o Caminhos pelos Quais Passa a Educação 1. E depois desse livro nós tivemos outras oportunidades de continuar a fomentar questões relacionadas à educação, que foi, para mim, particularmente, o grande estudo que nós fizemos. Foi pontuar o Paulo Freire, estudar o Paulo Freire e estudar o Edgar Morin. Nós tivemos um ano de preparação, nós começamos a estudar esses dois autores com seminários, pesquisas, fomos às bibliotecas, fomos ver o que havia de novo com relação a esses dois grandes pensadores, e nos debruçamos a isso. E aí começamos a preparar aulas para o grupo, cada um tinha a missão, né, de pegar uma obra ou duas obras de cada um desses autores e começar a nos ensinar. Então foi engraçado porque assim, os professores tinham aulas com os professores. Então nós aprendemos muito com os outros professores. Claro. E nessa lida com os dois autores, então nós publicamos o nosso segundo livro, que foi o Caminhos pelos Quais Passa a Educação 2. Agora, na verdade, a sequência foi o Caminhos pelos Quais Passa a Educação 1. Isso. Depois, uma outra produção de vocês. Exato. E aí sim... Esse foi o terceiro. Digamos assim que eu costumo dividir essas três fases nossas do grupo da seguinte maneira. Esses dois livros são mais teóricos. Isso. Aqui a gente fala sobre teoria. Uhum. Então, com base por exemplo, esse daqui são vários teóricos que nós acompanhamos, que nós introduzimos no livro, cada professor que escreveu o artigo dentro da sua especialidade. Claro. Depois das discussões que nós fizemos. E esse daqui foi o segundo, que nós nos baseamos no Freire e no Morin. Então, esses dois são teóricos. Este aqui é uma outra vertente, com os estudos que nós fomos realizando desses autores e dos estudos teóricos sobre a educação, nós sentimos a necessidade de desenvolver um livro didático-pedagógico, que pudesse, de certa forma, ajudar os professores do ensino fundamental a desenvolver algumas aulas. Não era um livro especificamente didático que alguma escola possa comprar. Nosso objetivo era fazer um material de apoio. Então, digamos assim, nós lançamos então, esse é da graduação às práticas pedagógicas,
É uma série que nós vamos fazer do 5º até o 1º ano. Nós invertemos, né? Nós começamos pelo 5º para chegar ao 1º ano, porque nós acreditamos que trabalhar com o 1º e 2º anos é uma tarefa árdua e muito difícil. Claro. A seleção do material é muito difícil. Então nós optamos começar lá no 5º e irmos até o 1º. Este 5º é interessante a gente deixar muito claro isso. Eu volto à questão de ele não ser um livro didático. Ele não cobre essa questão de ser assim, vamos fazer um livro didático para que ele possa ser introduzido nas escolas como um livro que os professores vão seguir, ou deveriam seguir, como material fundamental para eles. É um livro que ajuda o professor a selecionar uma determinada matéria além daquela que ele tem no material didático, acompanhando as tendências dessas novas tendências contemporâneas, né? Quando a gente pensa no Morin, no Freire, mas não só, no Vygotsky e vários outros pensadores que nós temos aí. Sim. E esse material, então, é um auxílio para que o professor possa introduzir alguns determinados temas. Por exemplo, que eu me lembre, não vou pegar o meu, mas eu vou pegar da professora de Química, ela trabalhou com lixo. Então, obviamente, no material didático haverá algum tema relacionado ao lixo, mas talvez não trabalhe focado no lixo aqui em Votuporanga. Como seria aqui em Votuporanga essa questão? A professora de Química, então, vem, ela elabora um capítulo e ela presta muita atenção de focalizar o problema daqui. Então, como os alunos poderiam trabalhar com lixo aqui em Votuporanga? Ela dá ideias, talvez muito mais ideias muito mais enriquecedoras do que a gente poderia pontuar num livro didático. Sim. Você sabe que o livro didático ele é bastante rápido. Uhum. Ele não tem uma tendência de apresentar os temas com profundidade. Então, ele apresenta os temas de uma maneira rápida e, às vezes, o professor tem a necessidade de aprofundar esses temas. Então, esse material é exatamente nesse sentido. Muito legal. Uma pergunta, como você sente que a comunidade acadêmica acolheu essas publicações? Olha, existe um grande problema quando a gente fala em publicar livros. O grande problema é a divulgação, né? Então, assim, quando a gente pensa em comunidade acadêmica aqui na Unifev, que todos prestaram atenção nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, eu achei que cobriu bastante algumas necessidades, né, educacionais do livro. Nós realizamos também algum trabalho com as escolas, né? Nós fomos vendo alguma maneira de introduzir esses livros. Nós conversamos com alguns professores da rede, inclusive a secretária da Educação, ela esteve no lançamento dos 3 livros. Ela foi muito cuidadosa nesse sentido de vir e nos acompanhar e nos dar o abraço, né? E é engraçado que, principalmente nesse nosso livro, esse livro didático-pedagógico aqui, ela falou uma palavra muito interessante, que quando a gente fala em teoria, que os professores já estão cansados de teoria. Então a gente sabe, né, Ramon, que existem os grandes teóricos da educação, e os professores conhecem esses grandes teóricos da educação, e aí quando chega na sala de aula, esses teóricos às vezes não funcionam, né? Existem contradições. A gente não pode falar que, por mais que nós tenhamos teóricos bons, que já falaram sobre a questão do problema social, né, de encarar o problema social, quando você for dar aula, você tem que ver a particularidade do aluno, a peculiaridade social desse aluno. Quando a gente está em sala de aula, está meio complicado ainda, né? Uhum. E ela foi muito feliz, eu acho, quando ela disse que materiais teóricos existem, mas que foi uma grande ideia nossa de produzir esse material de auxílio, que é uma coisa mais prática.
Sim. Então ela falou assim, os professores precisam de ideias para que eles possam destruir um pouco essa concepção de que não há um bom ensino e que eles lutam, os professores lutam em sala de aula para que exista esse bom ensino. Existem as diversidades que talvez provoquem o não estímulo do aluno. Então esse livro é interessante porque ele provoca. Acho que a ideia é provocar. E nós pensamos muito na questão de subverter a ideia de ensino-aprendizagem para aprendizagem e ensino. Então, assim, a partir do aluno, das necessidades do aluno e do querer do aluno. Quando o aluno quer, o ensino se torna mais fácil. Com certeza, né? Com certeza. Então, quando a gente pensou, vamos produzir material, mas de que forma nós vamos produzir esse material? Esse material vai partir da própria necessidade do aluno de transformar, de provocar, não do professor. O professor é aquele, parte dos princípios de Vygotsky, né, do mediador, da zona proximal, né, do Vygotsky. O aluno passa a ser o idealizador da atividade. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer um rápido intervalo. No momento seguinte a gente continua. Eu gostaria também de saber um pouco mais, né, a respeito dos pensamentos de vocês no futuro, em termos de produção, né, que vai até para o telespectador pensar naquilo que pode acompanhar ainda pela frente com as publicações. Nós estamos hoje no programa Empreender, falando sobre os livros do Parfor, as publicações do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.